Drama da Geada. Felipe Anelli, Vitor Seiti, Luísa Cassante e Mirella Berardi. Premissa. A premissa do conto, O Drama da Geada, é de um fazendeiro com uma plantação, cuja qual ele passou cerca de 4 anos preparando o terreno e plantando. Durante esses 4 anos, ele trabalhou, como ele mesmo diz, como escravo para poder tirar toda a mata virgem e fazer a plantação perfeita, que veio na história. Mas, como o nome do conto já diz, a vida do homem não seria fácil, pois pelo meio da história acontece uma geada que destrói os 4 anos de trabalho duro do homem, o que o leva à insanidade e ao choque final. Crítica. A maior crítica desse conto é provavelmente a crítica ao mercado capitalista, pois em vários momentos podemos observar como os personagens da história reclamam dos homens de negócios, do governo e dos sócios do homem, e como dizem eles são aproveitadores e oportunistas, que roubam a maior parte dos lucros e da colheita do homem, e da hipoteca da fazenda, que segundo o próprio homem, ele necessitava de boas colheitas ou perderia a sua propriedade. Personagens. Os personagens são Major, o homem referido nos slides anteriores, que é um fazendeiro muito dedicado e um bom homem, mas por ter basicamente tudo em sua vida destruído, ele enlouqueceu e assassinou o pintor, que é um personagem secundário que aparece brevemente no começo da história. Outro personagem principal é a esposa do Major, Dona Ana, mas nós não vemos muito da sua personalidade, fora de ser caracterizada como a dona de casa amável que cuida de seu marido e outros estereótipos. E por último, mas não menos importante, o nosso narrador, que age como narrador personagem e conta a história de seu ponto de vista. Por isso que no final somos apenas levados a acreditar que o Major matou o pintor sem uma confirmação completa. O conto O Drama da Geada é um conto que conta a história do Major, o qual nós não temos um nome estipulado, e como ele fez sua incrível fazenda de café e grãos, que, como dito na página 152, o Major-Chefe Supremo do Verde Exército por ele criado. E o título faz referência ao fato do outro ponto principal da história, a geada que no final da história destruiu toda a fazenda, o cafezal e todo o trabalho duro do pobre Major, que depois disso não suportou e enlouqueceu. Durante sua loucura, ele matou o pintor, que aparecerá mais cedo na história, e foi encontrado caído no chão da fazenda com o pincel e tinha verde pintando as folhas de algumas plantas. Olá, eu estou a fazer um pouquinho mais sobre a história e dar uma pequena desenvolvida extra ao que nós já falamos. Então, a história do Drama da Geada podemos relacioná-la com a ODS 17 e até mesmo um pouquinho do 8, porque, como podemos ver pelo sua completa perda de sanidade, ele não tinha mais nada que ele pudesse correr além de sua fazenda, porque ele perderia tudo e não conseguiria um outro trabalho. Por isso podemos relacionar ao ODS número 8, que seria uma ODS que fala sobre o crescimento econômico e também um pouco da ODS 1, mas nem tanto, porque seria só no caso em que ele perdeu a fazenda e seria depois do que aconteceu, mas não exatamente na história. E 17, porque ela fala sobre parcerias e meios de implementação, que pode ser obviamente relacionado aos parceiros de economia e trabalho do Major, que, como ele diz, são aproveitadores que tiram dinheiro dele e por causa disso que ele perderia a sua fazenda. E então nós podemos relacionar o conto a essas ODSs, e é um conto muito, como posso dizer em poucas palavras, muito chocante no seu final, porque é um conto, em sua maioria, se nós retirarmos o final, é um conto muito alegre e alto astral, com várias coisas positivas, mas no final, quando a geada acontece, temos uma virada completa de acontecimentos e ele se torna um conto muito trágico e terrível, com um final, no mínimo, terrível. Ver o Major, que era um homem tão trabalhador, perder tudo na sua vida e decair ao estado em que